Olá, meu nome é Isadora Maria Torres. Eu sou responsável pelo desenho de som do longa-metragem Maputo na Cusanza, da realizadora Ariadne São Paulo. E eu vim aqui falar um pouquinho do processo, assim, resumidamente, né? Porque, bem, vocês sabem que muitas vezes, né? Todas as vezes os processos de construção, de elaboração sonora de um filme, e ainda mais de um longa-metragem, são muitas nuances, né? Mas eu agradeço, né, a oportunidade de exibir o filme e de falar um pouquinho também sobre esse processo. Inicialmente, esse filme chega num convite por e-mail, assim, de uma realizadora que eu não conhecia, mas já fazendo um contexto, né, de uma produção realizada, né, em Moçambique. Eu já fico muito interessada, né, porque esse convite acaba atravessando muito interesses da minha própria subjetividade, né, enquanto uma artista sonora, preta, né, periférica, pensar sobre, né, essa narrativa em território africano, né, pensar toda uma construção da própria diáspora, né? Como é que se dá, né, essa minha escuta a partir desse filme, né? Então, nesse primeiro momento desse convite, muitas questões, muitos atravessamentos já se colocam presentes já, né? Então, eu assisto esse primeiro corte, né, apresentado e me chama muita atenção, assim, né? A própria proposta da montagem já num primeiro corte, porque para mim Maputo Nakuzanza ele se coloca num lugar assim de construção de tempo antes mesmo, né, do próprio desenho de som, mas a partir da montagem, né, que para mim já é muito sonora, né, onde o tempo ele vai cruzando várias perspectivas, né? Maputo Nakuzanza para mim, ele tem um tempo espiralar, né? Ao mesmo tempo que ele é cronológico, porque é um filme que se passa um dia, né, inteiro na cidade de Maputo, mas ao mesmo tempo ele é espiralar no sentido de perpassar, de atravessar assim várias outras narrativas que para mim não são nem paralelas, né? Para mim, de fato, é um tempo onde que vai para frente, mas ao mesmo tempo curvilíneo, né? Então, porque pela própria diversidade da subjetividade dos personagens, né? Então, o que me chamou muita atenção era um pouco como, a partir do som, potencializar esse tempo, né? Ao mesmo tempo, suspensão, corrido, que pudesse dar conta dessa pluralidade que é a cidade de Maputo, né? Então, quando eu assisti o filme, eu fiquei muito instigada em poder contribuir, né, a partir da elaboração e edição dos sons ambientes, né? Que cidade é essa, né? E como os sons de Maputo podem ser, né, atravessados pela minha escuta, ou como a minha escuta pode ser também construída, né, essa cidade. Então, eu assisti esse primeiro corte, mas o corte ainda não estava, né, finalizado. Inclusive a Ariadne, né, por entender o meu interesse, né, em pensar os elementos do som do filme, ela me propôs que eu assistisse, né, o corte e sugerisse algumas questões assim da própria montagem de imagem em relação ao som, né? Ela, pensando no desenho de som, o que você sugere, né, em relação à montagem né, que eu tô ainda aqui em processo, né? Então, existiu essa abertura, então isso já é algo assim muito riquíssimo, né, de pedir, aumenta um pouco essa cena, né? Eu acho que o som aqui ainda precisa se sustentar um pouco mais, né? Entre outras sugestões um pouco nesse sentido e sempre pedindo para se alongar algumas imagens para que eu pudesse ter um pouco mais de espaço-tempo para poder construir uma ideia, né? Então, assim, isso para mim já começa como um cinema sonoro, né? Uma proposta de um cinema de escuta muito aberta, né? A partir da própria realizadora e do processo de montagem também. E uma das questões, assim, um dos pilares que a gente discutia bastante eram algumas camadas que o filme se propunha a discutir, né? É válido dizer que é um filme, né, feito em Moçambique, né, que filma uma cidade, né, que vive, né, os resquícios de um processo colonial, né? Então,
o que tá ali, né, na imagem, que o som também pode trazer um pouco dessas tensões. Vide aos debates atuais, né, onde a gente está pensando em descolonizações, né, do nosso cinema, do nosso imaginário, né, e por que não pensar em descolonizar nossas escutas também, né? Então, a gente discutia muito em relação a isso também, a essa cidade, né? Como representar essa cidade. Falando sobre paisagem sonora e sobre som ambiente, eu lembro que eu recebi o material bruto, recebi, né, o famoso AF, e eu senti muita falta, né, do próprio material bruto de alguns sons ambientes da própria cidade, né? E aí existe um intercâmbio no processo de desenho de som com um técnico de som chamado André Bauli. Eu e a Ariadne, a gente mapeou alguns lugares, né, alguns territórios da cidade, para poder pedir, né, para o técnico de som gravar alguns ambientes pra gente. E aí foi muito legal porque eu fui conhecendo a cidade a partir dos sons, né, e desse mapa que a gente foi fazendo, né. Então, a gente fez uma lista de lugares, ele ia gravando e mandando para mim, como uma correspondência sonora. Então, isso foi muito, realmente, assim, interessante. Aí, com esse material, eu consegui construir, né, de maneira um pouco mais realista, alguns territórios da cidade. Mas também era do nosso interesse construir subjetividades, né, dos próprios personagens, onde a construção da própria cidade ela não se dava meramente nessa representação, né, da paisagem sonora ali, né, do que foi gravado e aí editando, né, mas deixando da maneira como é lá. A gente realmente também estava muito afim de construir essas subjetividades. Então a gente tem, por exemplo, a personagem da noiva, né, que é uma personagem que flutua ali pela cidade. Então, para ela, a gente quis construir frequências, a gente quis construir sonoridades que pudessem trazer essa subjetividade dela, esse interior dessa personagem, né? Mas essa personagem também representa um diálogo também com a cultura local, mas ainda assim a gente quis construir, né, essa cidade a partir da subjetividade, da perspectiva da noiva. Existe também um outro personagem que é o corredor, né? E nele, assim, o tempo é acelerado, né? É corrido, é a cidade através de um caos, assim, né? E nessas listas, né, de ambientes que a gente solicitou para o André, tem um arquivo, né, um som que ele ficou parado, assim, acredito que numa avenida muito movimentada, e perto de um bueiro que tinha uma tampa, acho que de metal. E todos os ônibus e todos os carros que passavam, né, na frente dele, o pneu tinha um atrito muito forte com essa tampa de metal. E ao ouvir, parecia até, assim, uma música eletroacústica, assim, criava um ritmo, né? E aí eu tive uma ideia, né, junto com a Ariadne, de recortar essas batidas e inserir em todas as cenas que o corredor aparecesse, como uma maneira de trazer esse pulso da cidade, né, esse atrito, essa coisa um pouco mais ruidosa. Existem muitos outros personagens que seria super interessante assim comentar, mas de modo geral era isso. A gente mapeou também a gente fez uma cartografia da subjetividade assim dos personagens, aonde que a gente explora esse externo da cidade, essa cidade pulsante do trabalho, né, do comércio, e onde que a gente traz para uma certa delicadeza, para o interior mesmo, né, dos personagens. Existem outros elementos que tem uma música, né, gravada inclusive em Moçambique por um grupo, né, de percussionistas que a gente acabou utilizando também por sugestões da Ariadne. Existe uma trilha musical também, composta pelo Jonas Moncaio, de Rio Claro, da minha cidade, do interior de São Paulo, que é onde toca bem no finalzinho, assim, numa cena da praia. Berimbau, do Rafael Rabelo, que também é de Rio Claro, que é um professor de capoeira, meu compadre, que tocou em uma das performances, né, das ruínas do filme.
Tivemos também a presença ilustre da Maite Ramos, que nos auxiliou e foi artista de Foley também, é, é, do filme, né? A gente gravou no estúdio em que eu trabalho, de um jeito muito artesanal, foi muito interessante, né? Nós temos também a presença ilustre do Ariel Henrique, que nos apoiou com o filme, né? Fazendo a mixagem. Tive também como assistente de edição de som e de desenho de som Léo Bortolin, meu sócio, né? O André Bauli foi, acho que tem que citar todo mundo, né? Foi o técnico de som que gravou fez essa gravação extra, né? Das paisagens sonoras, e a gente teve o Luciano Mauia, que foi o técnico de som, efetivamente, né? Junto com as filmagens. Eu acredito que seja isso. Eu acho que Maputo Nakuzanza, ele tem muitas camadas assim importantíssimas para se pensar Brasil, para se pensar a nossa diáspora, né? Eu acho muito interessante esse intercâmbio, né? E como é quase como um espelho mesmo esses dois territórios, Moçambique, Brasil, e eu me senti muito honrada em construir a partir do som subjetividades de corpas pretas, assim, né? Como uma maneira também de contribuir para a nossa construção do imaginário. E eu acredito que o som, né, a sensibilidade do som, ele tem esse potencial, né, da gente construir narrativas salutares, né, para a própria sociedade, assim. Eu acho que Maputo, para mim, é um exemplo, né, e uma oportunidade de construir esse tipo de obra, né, que a gente tanto, assim, anseia por existir. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Ariadne e agradeço ao BIS também pela seleção. Estou muito feliz, desejo uma ótima sessão e é isso. Muito obrigada.